Neste bloco, a gente vai falar um pouco sobre a radioterapia estereotática fracionada corpórea, que no caso é também conhecida como extracraniana. O termo CBRT, lembram das siglas que eu disse que nós vamos usar muito e que vocês verão muito essas siglas em inglês. É uma técnica por definição e é quando se utiliza, no caso, um método de imagem para verificação de posicionamento, que é o IGRT que nós vimos no bloco passado. Associado, então, a um sistema de fixação que vai se adequar ao corpo do paciente, fora do crânio, e o regime de prescrição de dose de forma também hipofracionada. No caso, vai se tratar também de uma técnica não invasiva e que vai permitir a prescrição de dose alta de radiação em um volume alvo, que seja, no caso, bem definido e, nessa situação, fora da região craniana. O seu objetivo é exatamente permitir o escalonamento da dose no tumor com baixa dose nos tecidos vizinhos. Percebam o quanto é importante esse conhecimento para vocês. Nas situações clínicas com indicação de CBRT, nós vamos encontrar as neoplasias primárias de pulmão com estádios 1 e estádios 2, as metástases pulmonares, as metástases hepáticas, os tumores primários, tanto do fígado quanto das vias biliares, o câncer de próstata, os tumores paravertebrais, assim como os outros tumores abdominais, tão quanto pélvico. Essa técnica, no caso da radioterapia estereotática fracionada craniana, ela é realizada sempre que se dispõe de dispositivos adequados para a fixação de cabeça do paciente e sistemas de imagem para a verificação desse posicionamento. Neste caso, essa fixação ela pode ser feita com anel de estereotaxia ou com máscara de fixação associadas, algum recurso de imagem para verificação de posicionamento. É importante que a gente verifique a exata posição do nosso cliente quando ele for se submeter a esse tipo de radioterapia. A posição exata da cabeça, ela é extremamente necessária e também é associada aos progressos relacionados ao método de imagem. Neste caso, em específico, vai permitir criar oportunidades para a realização de frações e também de doses mais elevadas do que o fracionamento habitual. Essa técnica, ela também é atualmente empregada nas situações clínicas que eu estou mostrando a vocês. Nos tumores primários benignos ou malignos do encéfalo, nas recidivas de tumores intracranianos já tratados, nos tumores primários ou recidivados em base de crânio, assim como os tumores oculares e também os orbitários. É importante que a gente traga para nós uma percepção de que hoje, no ambiente, inclusive médico, se utiliza muito a radioterapia estereotática de dose única. Essa radioterapia, ela é chamada de radiocirurgia. Mas eu também deixei para vocês uma observação da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Porque, embora tenha o termo de radiocirurgia, e a gente sabe que esse termo sim é inadequado, é porque esse processo ele ficou definitivamente incorporado no ambiente médico.
mas na verdade consiste em doses altas, muito altas. Por isso que são também numa única dose. E essas doses que são muito altas, elas são dirigidas com um alto grau de exatidão também. Por isso que diz que é cirúrgico para tumores nessa especificidade intracranianos e, às vezes, em algumas doenças consideradas funcionais. A gente também traz, no âmbito da radiocirurgia, a grande distinção dessa técnica, que é uma técnica elevadíssima com relação à sua precisão e posicionamento. É também realizada através de uma adequada fixação da cabeça do paciente. Geralmente, essa fixação da cabeça é realizada através da colocação do dispositivo, que é o anel de estereotaxia, que eu já mencionei aqui. Nesse caso, na nossa atualidade, com métodos de imagem de verificação de posicionamentos, que são aqueles métodos que nós já falamos do IGRT, tem sido possível substituir esses anéis que são presos com parafusos na calota craniana do nosso paciente e que muitas vezes, sim, quando se utiliza esse tipo de anel, vai requerer possivelmente emprego de anestésico, tá certo? Mas, em muitos casos já não se requerem os anestésicos que uma vez, por cautela, eram utilizados. Porém, as máscaras de fixação, elas fazem com que não seja mais necessária a utilização amplamente dos anestésicos com esse tipo de método de procedimento, tá bom? A radiocirurgia, no caso, ela é atualmente empregada nas situações clínicas que eu digo a vocês. As metástases cerebrais, as más formações arteriovenosas, os, no caso, neurinoma do acústico, as alterações funcionais, tais como a neuralgia de trigêmeo, nos tumores benignos e outros. A gente tem agora, mais uma vez eu trago o IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor. É muito importante porque, devido à distribuição precisa da dose produzida dessa radiação, ou até mesmo pela radioterapia conformada, nós vamos viabilizar a possibilidade de um melhor acompanhamento para os nossos clientes e pacientes. Esses dispositivos também vão favorecer mudanças que podem ocorrer na localização e no tamanho do volume alvo durante o tratamento, gerando assim a necessidade de novos planejamentos. Esses novos planejamentos são conhecidos hoje como radioterapia adaptativa. O objetivo, no caso da IGRT, lembrem-se sempre, é melhorar a exatidão e precisão através de imagens produzidas na máquina antes da aplicação, tornando viável a diminuição das margens ao redor do tumor. E com isso, dessa forma, vai possibilitar novas abordagens clínicas, como o hipofracionamento, que vai possibilitar também uma escalonagem de dose para alguns sítios anatômicos. E isso é muito importante. O emprego da IGRT vai sim ser muito importante devido à distribuição precisa dessa dose. Ou até mesmo pela radioterapia, como eu já falei, conformada. Eu trago aqui o seguinte: os novos planejamentos são conhecidos atualmente como essa radioterapia adaptativa e que vai se integrar à nova tecnologia nas salas de tratamento. E as mais utilizadas vão incluir as imagens com raio-x, com
megavoltagem ou quilovoltagem, assim como as ultrassonografias, as tomoterapias, as tomografias convencionais, tá certo? Independente de ser com megavoltagem ou quilovoltagem. Mas essas diferentes opções das tecnologias vai na radioterapia guiada por imagem. Nós temos também desenvolvimentos mais recentes, como o CONIBI. Executam uma tomografia na máquina de tratamento, geram imagens volumétricas e vão possibilitar, no caso, a visualização dos tecidos moles, o que vai permitir a verificação do formato, assim como a posição dos órgãos e o volume-alvo, bem como a mudança da anatomia do paciente durante o tratamento. A IGRT vai fornecer a nós a oportunidade de um adequado controle de qualidade dos tratamentos em radioterapia. A gente vai conhecer um pouquinho agora sobre a radioterapia com intensidade modulada. Essa radioterapia foi desenvolvida para superar as limitações da radioterapia considerada conformada, pois mesmo com o respectivo desenvolvimento da radioterapia, muitas situações clínicas permaneceram com as dificuldades de serem tratadas, com doses de radiação suficientemente concentrada e segura, principalmente em áreas onde o volume passava a ser alvo, porém irregular, e também próximo a algumas estruturas normais e que também eram sensíveis às radiações. A radioterapia com intensidade modulada é definida como toda técnica que modula a intensidade da radiação de cada campo de tratamento, através de formatos diferentes que nós vamos chamar de subcampos. Leva-se em consideração as estruturas anatômicas que esse feixe vai atravessar. E essa técnica também vai permitir uma distribuição de uma dose altamente conformada, como, por exemplo, em formatos não convexos, com alta concentração de dose, que isso é muito importante, dependendo das neoplasias malignas, permitindo altas doses no volume alvo e a diminuição importante de dose nos tecidos normais que estão adjacentes. Essa elaboração da IMRT, ela é realizada através de um sistema de planejamento, onde inicialmente ela será colocada a distribuição da dose desejada, através da definição de alguns parâmetros de restrição de dose, tanto por volume de estrutura, quanto para a enfermidade e órgãos de risco. Prestemos atenção que para cada estrutura é associada um limite que vai caracterizar cada restrição. E a partir daí vai ser calculada a fluência necessária para se aproximar da distribuição especificada da radioterapia. Eu trago para vocês agora algumas situações que possuem benefício clínico comprovado com o emprego da IMRT, devido à sua melhor distribuição de dose. Aí eu trago para vocês os tumores de cabeça, pescoço, exceto os iniciais de corda vocal. Trago para vocês o tumor de próstata, principalmente em próstata volumosa, aquelas acima de 50 gramas. Os tumores torácicos, os tumores pélvicos, os cranianos, os abdominais, incluindo os sarcomas retroperitoneais, os tumores oculares, os tumores orbitários. A gente falou da radiografia conformada, mas enfim, o que vem a ser a radiografia conformada? A radioterapia conformada, perdão. É uma técnica que foi desenvolvida para que o planejamento em específico
fosse realizado como resultado de aquisição de exames de imagem que os pacientes se submeteram e, consequentemente, possibilidade de visualizar o volume alvo, assim como os tecidos normais. A imagem, ela é exportada para um sistema de planejamento, um computador, e é a partir desse sistema que vai se definir local e volume dessas estruturas, assim como vai se realizar o planejamento de entrega de doses. E essas entregas serão através de diferentes portas de entrada, conhecidas como campos de tratamento. Esse desenvolvimento vai e permitiu que outros tratamentos fossem individualizados e que os próprios tratamentos dos nossos pacientes fossem individualizados. Por quê? Porque as doses prescritas de radiação aumentada, elas não acarretariam mais complicações. E, comparativamente à técnica convencional, com muito mais segurança, uma vez que se visualiza as estruturas anatômicas que vão ser tratadas, que serão tratadas, que estão sendo tratadas. O sistema, no caso mencionado, que é um sistema computadorizado, ele vai criar gráficos com a quantidade de radiação liberada em cada estrutura definida. Assim, vai ser possível se avaliar a chance de complicação e até mesmo a eficácia do tratamento. E o que é que eu trago para vocês com relação à radioterapia conformada? É a técnica minimamente recomendada para algumas situações. Eu elenquei essas situações para vocês. Os tumores primários do sistema nervoso central, os tumores de cabeça e pescoço, os tumores do abdômen superior, os torácicos, os tumores de próstata, os tumores da região pélvica, os linfomas, os sarcomas de partes moles, inclusive dos membros. Mas a gente ainda tem a radioterapia convencional. E essa técnica, sim, é amplamente muito aplicada no nosso país. E dependendo da situação clínica, pode ser executada, sim, de forma apropriada. Porém, o planejamento é executado através da delimitação do volume de tratamento em radiografias simples. A delimitação, no caso da área, é realizada através do conhecimento aprimorado da anatomia topográfica pelo médico. Existe, sim, uma grande desvantagem. No caso dela, é a impossibilidade de nós visualizarmos o volume alvo, assim como os tecidos normais. Enfim, é a entrega de dose que é realizada, essa entrega de grande volume com maior potencial de complicações e impossibilidade de aumentar. E, em muitas situações, a dose de radiação empregada, ela compromete o estado de saúde do nosso paciente, cliente. Vulnerabiliza mais. Porém, se ela é muito bem planejada, a radioterapia convencional ela pode ser adequada em algumas situações clínicas, como, por exemplo, nas metástases, cerebrais, para tratamento de todo o cérebro, metástases ósseas, os tumores de pele, os tratamentos paliativos e também o tumor inicial das cordas vocais. Eu trouxe para vocês, e chamo a atenção, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Radioterapia, que não recomenda o emprego da radioterapia convencional em regiões onde
a órgãos normais e sujeitos a complicações pela radiação. E essa diretriz continua dizendo que as regiões de crânio, portanto, pescoço, tórax, abdômen e pelve, devem receber radiação de forma segura, ou seja, através de planejamentos que vão utilizar exames de imagem para visualização da distribuição de dose e sistemas computadorizados, que irão calcular a quantidade de dose por volume de tecido normal. Para essas situações, a radioterapia conformada é a técnica minimamente recomendada. A tecnologia avança. O grande objetivo, no caso do tratamento radioterápico, o grande objetivo do tratamento curativo é obter a cura da neoplasia em certos tipos de cânceres, principalmente como lesões iniciais. Por exemplo, de pele, de próstata, laringe, entre outros tipos. O tratamento radioterápico pode ser utilizado também como objetivo curativo ou paliativo, dependendo do caso do paciente e do tumor a ser tratado. O tratamento curativo pode ser classificado em curativo adjuvante e curativo neoadjuvante. No tratamento radioterápico, o curativo adjuvante, que será o procedimento que realiza a cirurgia e em seguida o tratamento radioterápico. Esse é o tratamento radioterápico como curativo adjuvante. No curativo neoadjuvante, o procedimento onde o paciente realiza é, no caso, submetido primeiramente à radioterapia para diminuir o tamanho desse tumor e assim melhorar as condições cirúrgicas. Da mesma forma que se utiliza a quimioterapia com esses propósitos. No tratamento radioterápico, nós também vamos ver o volume a ser tratado, é definido pelo médico ou pela médica radioterapeuta. E para essa definição, vai usar os valores de GTV, CTV, PTV, definidos, que eu vou dar aqui apenas algumas explanações. No caso do GTV, que é o volume do tumor bruto, o tumor ele será palpável, ele vai representar maior concentração de células, evidente em imagens com ressonância magnética e tomografia computadorizada. Já no caso do CTV, que é o volume clínico do tumor, esse caso inclui um volume de tumor palpável, que vai representar maior concentração de células tumorais, porém, as evidências serão em imagens com ressonância magnética e tomografia computadorizada. Já no PTV, que é o planejamento do volume-alvo, nós vamos ter uma área para planejamento que inclui o CTV, mais as margens, que leva em consideração, inclusive, os erros de programação e movimentação dos próprios órgãos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre braquiterapia, porque sim, vocês estão fazendo uma pós-graduação em enfermagem oncológica. É necessário que vocês saibam o que é a braquiterapia, que é conhecida por uma irradiação interna e que vai atuar por meio de implantação de sementes de iodo, que nós também conhecemos como semente de ouro 198, fios removíveis de irídio. A braquiterapia ela também vai se utilizar de isótopos radioativos em contato direto com o tumor, conhecida também como curieterapia. O domínio das dificuldades de proteção à radiação, aliada às facilidades operacionais que resultam da incorporação dos avanços da tecnologia, tem renovado o interesse nessa forma de radioterapia.
é a ciência que se desenvolve, é a ciência que cresce, que se expande, possibilitando a sua utilização em maior número de pacientes com melhora, muito boa melhora dos resultados terapêuticos. As vantagens de sua utilização são exatamente as altas taxas de dose no volume implantado e sua conformação ao tumor, tendo nos tecidos que são adjacentes. Nós temos muitas indicações, entre elas os cânceres ginecológicos, principalmente de grande volume, no trato digestivo, do trato urogenital, brônquios, cabeça, pescoço, mama, pele, sarcoma de partes moles, também de extremidades, tumores de infância. E também a vantagem da braquiterapia de alta taxa de dose é a não exposição do profissional. O tratamento ele pode ser ambulatorial, curto tempo de tratamento, porque no caso são necessárias 3 aplicações, a possibilidade de correção das doses, caso as estruturas saudáveis próximas ao local do tratamento estejam recebendo doses elevadas, isso também pode ocorrer. Então, sim, existe uma vantagem interessante na braquiterapia. Aí a gente vê agora os efeitos colaterais da radioterapia. A gente vai ter as náuseas e vômitos, a pele avermelhada, a fadiga, as infecções, os sangramentos, a mucosite,